talvez agora a gente deva dizer saúde. Pensa nisso. A gente está vivendo. Qual é o assunto que mexe com a gente hoje? É a questão da saúde, né? A gente está no meio de uma pandemia. Então, eu falei com os irmãos lá no ABC, que tal a gente se cumprimentar se eu tiver saúde? Certo? Ministrar a saúde. Porque, assim, tem dois aspectos assim. Por um lado, a gente precisa seguir com toda a coerência e maturidade as medidas que a ciência diz para a gente tomar. A questão de máscara, o afastamento. A gente tem que tomar alguns cuidados. Tem álcool em gel ali que a Zane botou para a gente e tudo mais. A gente tem que tomar esses cuidados. Por outro lado, a gente não pode esquecer da ordenança do país de onde a gente veio, do mundo de onde a gente é de verdade, do nosso Senhor, que diz assim, que nós temos autoridade para ordenar a saúde. Que diz assim, por exemplo, que praga alguma chegará à nossa terra. Eu sei que isso pode dar uma confusão na tua cabeça, mas pastor, e se chegar? Bom, filho, se chegar, chegou e a gente vai encarar. Mas enquanto não chegar, ele vai dizer que não vai chegar. E se chegar, a gente ordena a saúde. E se não curar, aí a gente já observa. Já tudo certo. Mas o fato é que a gente tem que andar no caminho do Senhor. Por exemplo, quando eu vou orar para o enfermo, no hospital, eu vou orar como igreja do Senhor da saúde. E se o Senhor não curar, mas o Senhor disse que não curar, mas a minha função como igreja é ordenar. Eu queria, antes de qualquer coisa, orarmos sobre saúde. Amém? A gente pode fazer isso? Queria que ordenar sobre a tua vida, os irmãos que estão acompanhando aí também, de longe, uma palavra de saúde. O Senhor vai te guardar nesse tempo. É ousado isso, mas a gente tem que crer como igreja de Jesus. No nome poderoso de Jesus, o que tem autoridade no céu e na terra, nós aqui como igreja concordamos acerca de alguma coisa assim. Nós concordamos acerca de um milagre da saúde. Nós não seremos atingidos. Praga não chegará à nossa casa. Nós ordenamos a cura do Senhor sobre a vida dos enfermos. E sobre aqueles que não estão enfermos, nós ordenamos que sejam guardados. Em nome de Jesus. Amém. Vire para quem está perto de você e diga diante da saúde. Amém. Amém. Paulinho, está pegando comigo, cara. É, né? Acho que eu cheguei a falar de casar com você. Raquel cuida de mim também. Eu sei que o meu está bagunçado, mas a Raquel cuida, a culpa dela não. Eu tenho falado sobre princípios do Evangelho. Bom, mas olha só. Mês que vem, dia 21, 22, eu fico aqui definitivamente. Já temos um apartamento, já entregamos tudo. Eu vou voltar no Rio agora só para entregar o meu apartamento lá, definir as coisas e vir embora. Mês que vem a gente está. Vamos passar na família? Vamos? Eu também vou. Então, será que Deus quer que a gente seja o que aqui no Brasil? Qual é o propósito de Deus? Por que o Senhor inventou essa loucura? Porque isso é uma loucura, de fato. Ele está falando disso agora. Fala mais alto? Deixa eu ser mais pentecostal. Por que Deus mexeu com esse troço todo? Me tirou do melhor momento que eu passei a viver no Rio de Janeiro e resgatou essa coisa, no melhor momento do ponto de vista financeiro. Mas resgatou essa coisa que é a melhor coisa da minha vida do ponto de vista espiritual, que é retomar essa coisa do ministério aqui com os irmãos, aqui no Brasil. Eu não creio que o Senhor queira que a gente seja preocupado em ter uma denominação evangélica diferenciada, por exemplo. Não, vamos ser uma igreja diferente. Não tem essa pretensão que seja isso que o Senhor quer, não. Existem igrejas, assim, fazendo um trabalho lindo, denominações fazendo um trabalho lindo, assim, no Brasil, e Deus, na minha opinião, não está precisando de alguém que faça um trabalho mais bonito, por exemplo, do que alguém está fazendo hoje.
Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Eu creio em algumas coisas. Eu creio, por exemplo, que nós temos um vínculo de amor com alguns irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida. Eu acho. Assim, ó. Que Deus, que não precisa de homem nenhum para fazer sua obra, que pode, a hora que ele quiser, levantar quem ele quiser para fazer sua obra, me deu ao Alexandre uma oportunidade, porque ele é misericordioso e bom. Olhou para mim e falou: vou quebrar o galho desse camarada e eu vou dar a chance de ele retomar o que ele largou. Porque o Alexandre deixou e ele não concluiu. E eu vou deixar o Alexandre retomar esse negócio. E essa retomada se dá no ponto de partida, eu acho que não se resume a isso, mas se dá como ponto de partida num vínculo com alguns irmãos específicos. E entre eles os irmãos que estão aqui, vocês. A gente tem um vínculo de amor, que não tem relação com instituição. Então, entendam bem, a meu ver, na fé que tem, mais do que instituição, Deus está nos dando vínculos de novo para uma questão de, eu vou falar disso hoje aqui, de dar sentido para a história da gente. De dar rumo para a história da gente. De fazer a gente viver uma vida relevante de verdade. Sabe aquilo que o rei Agripa, quando viu Paulo preso, ele foi levado diante de Agripa para um julgamento, só que Agripa conhecia Paulo enquanto Paulo era Saulo. E quando o Agripa viu Paulo daquele jeito, quero dizer, pobre, mal vestido, sozinho, sem pessoas ao seu redor, ele viu uma desconexão enorme com o Paulo, com o Saulo que ele conheceu. E quem era o Saulo que Agripa conheceu? Saulo era um cara rico, era um cara influente, cheio de gente ao seu redor, bajulando ele, admirando ele, e em volta dele, assim era Saulo, e era respeitado. Quando Agripa viu aquele cara preso, sem ninguém do lado dele, sem ninguém, porque Paulo disse isso para Timóteo, lembra que não tinha ninguém do lado dele no julgamento e tal, estava abandonado, né? Essa era a condição, o contexto daquela época. E aí, quando Agripa viu, olhou para ele e falou: cara, o que fizeram contigo, velho? Agripa ficou com peninha de Paulo, ficou com pena dele, e falou: tu tá acabado, cara. E era respeitado? Era, mesmo. Aí. Obrigado, Samir. Aí, quando a Agripa teve pena de Paulo, Paulo falou: pô, parar, não precisa ter pena não, meu brother. O que eu estou e como sou é fruto de uma visão celestial que eu recebi para a minha vida. Eu sei quem eu sou, sei o que eu estou fazendo e sei para onde eu vou, velho. Ele define isso, deixa claro, quando mandando a carta lá para Timóteo, ele lembra desse negócio, ele fala assim: combati bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu sei de tudo. Não tenha pena de mim, eu sou filho de Deus, sei quem eu sou. Então você veja só, o camarada que tinha tudo do ponto de vista estereótipo para ser considerado um derrotado. Ele morre na mão dos seus algozes, dos romanos. E desse jeito, como eu descrevi aqui. Mas dentro dele, ele tinha absoluta consciência de quem ele era, do que estava fazendo. Isso me lembra Jesus, que do estereótipo também tinha todo o estereótipo de derrotado. Foi isso que deu um nó na cabeça dos discípulos. Confundiu os discípulos, porque eles olharam e esperavam que Jesus fosse estabelecer o reino para aqueles dias. Os discípulos tinham essa cabeça. Eles iriam ficar livres do Império de Roma. E que o governo de Jesus, ao reino de Paulo, ia ser aqueles dias, ia acontecer. Jesus ia quebrar, eu sou o Cristo, vai descer fogo do céu, matar o romano, e ia estabelecer um outro reino. Eles tinham essa esperança. Mas quando eles viram Jesus tomando tapa na cara, custo, sendo humilhado, esbofeteado e não reagir, os caras piraram o cabeção. Pedro começa a seguir Jesus de longe, até o momento de negá-lo, foi um processo de decepção com Cristo. Quando Pedro começou a se aproximar, ele falou assim: vou esperar porque a hora que ele se levantar como Senhor aqui, eu estou do lado. E ele foi vendo que não. E ele foi se afastando de Jesus, seguindo Jesus de longe. Até que alguém chegou perto dele e falou: só não, velho. Isso não é o cara que eu esperava.
Eu esperava outra coisa. Você vê que o estereótipo que envolvia a entrega de Cristo era um estereótipo de derrota, de fracasso, de coisas pequenas. Mas Cristo sabia o que estava fazendo. Ele sabia quem era. É isso que faz a grande diferença na vida da gente. Olha aqui, ó. Você sabe quem você é e o que você está fazendo? E o que você está fazendo repercute na eternidade? Quanto à tua vida, para você. Esse é o poder do Evangelho na vida da gente. Ó, descobre o Evangelho que na pregação do Alexandre? Não é. Descobre o Evangelho no louvor que vai rolar? Não é. Ele só descobre o Evangelho se o Evangelho estiver nas pessoas. Rola nos encontros que a gente faz extra-culto, por exemplo, nos convívios e nas trocas que a gente tem, quando o Evangelho que está dentro de você começa a ser comunicado para o outro, de maneira simples, espontânea e absolutamente verdadeira. Esse é o grande negócio do Evangelho. Então, a igreja não é uma comunidade de 100, 200, 1000 pessoas que sentam, como a gente está aqui agora, e assistem. Eu estou falando disso toda vez que tem, porque eu quero que isso gravar no coração de vocês. E assistem um cara, ou dois caras, ou três caras, que são mais ungidos, que são mais santos, que são mais perto de Deus. Isso não é igreja. Igreja é uma comunidade de gente cheia da vida de Deus e cheia do Evangelho, a tal ponto que dá a impressão de que esses caras são coadjuvantes, eles só são parte de um processo que acontece no meio dos irmãos, porque o poder de Deus não cai do altar para o povo. Isso é mentira, desculpa. Se eu estou sendo fraco, isso não é verdade. O poder de Deus está no meio da vida de Cristo, está no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. O que a gente é, então? A gente que serve a como pastor. É um irmão que serve como pastor. É só isso e nada mais além disso e nada mais do que isso. Por que o Alexandre tem falado sobre o Evangelho? Esse é o nono princípio do Evangelho que eu vou falar hoje. Porque o Evangelho é a base da igreja. É assim que eu acredito. O Evangelho, eu não acho que o Evangelho tem tudo, porque tem as cartas apostólicas, e elas são, na verdade, na minha opinião, a continuação do Evangelho. Mas o Evangelho é a base da igreja. E eu queria falar de duas coisas do Evangelho hoje. Eu estou terminando, semana que vem é o último princípio, né? Sobre o Evangelho. Vou falar de 10 princípios do Evangelho. Não é que seja o último, mas é o último que eu escolhi falar. É o último da série. Da série? Seria do Listes, eu sou o instrutor do Evangelho. Não, mas é o que eu enxerguei, separei 10 princípios e estou falando sobre eles. E semana que vem eu termino. E hoje eu queria falar de duas coisas que nós somos no Evangelho que a gente precisa experimentar isso. Hoje nós tivemos um tempo gostoso no ABC, pelo menos, né, muito abençoado. Se você puder, depois dá uma assistida no Instagram. Tem mensagem lá no Instagram, foi gostoso mesmo. Mas eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículo 9.
gente vai ler alguma coisinha juntos, depois eu vou passar para outra coisa. Primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é que ele liberta a gente. O Evangelho nos faz livres. Libertos. De verdade. De verdade. Se a gente tem pretensão de viver o Evangelho, a gente precisa se apossar da liberdade que o Evangelho traz para a gente. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. O Senhor resgatou a gente de um império de trevas para um reino de luz. Qual é a diferença entre império e reino na consciência da gente? Império é um sistema de governo que domina, que escraviza, que engana, que seduz, que toma na força. É um sistema de governo do qual você não se percebe, mas você é dominado. Ou percebe e o é na base da força. Isso é um império. Assim é a obra das trevas, de Satanás. A sociedade não percebe. É como o filme Matrix. Eu gosto muito de falar desse filme, que eu acho maneira essa alusão. O pessoal não percebe e vivem numa Matrix. E não se percebem dominados. Por exemplo, acham que são livres. No meio da igreja, já cansei várias vezes a pessoa dizer que quer liberdade, aí vai para o mundo, né? E ela não percebe que esse lance de quero liberdade na verdade, eu me sinto dominado, seduzido. Eu fui levado para um domínio, para uma escravidão. O reino de Deus, ele transporta a gente desse império, dessa condição de dominação. Assim está qualquer homem que não tenha o Evangelho, que não tenha Cristo. Eu discutia com a minha filha sobre feminismo. Não vou falar do assunto aqui. Não vou falar de feminismo. Mas eu discutia com ela sobre feminismo. E eu falava com ela, minha filha, que feminismo é tão bom, tão legal quanto o machismo. Aí, é claro, ela não concordou comigo. E aí a gente estava discutindo essas duas coisas. E eu estava dizendo, sabe qual é o problema desses movimentos, filha? É porque onde é que eles nascem? De onde é que eles vêm? É do mundo. Não existe nada que o mundo produza que seja bom. Jesus advertiu e disse assim, olha, não vos enganeis. Se ele disse não vos enganeis, é porque é possível que seja enganado. Não vos enganeis, o mundo os odeia. O mundo os odeia. Então, meu filhinho, ó, não bateu com a palavra, a produção é de lá, eu estou fora. Eu quero ser liberto desse processo, ainda que seja politicamente agradável, ainda que diga coisas legais, ainda que diga coisas inteligentes, ainda que diga coisas amorosas, ainda que faça todas essas coisas. Se é mundo, eu estou fora. Porque o mundo, ele não diz a que veio, ele não fala qual é a proposta, ele não te convida, o mundo te domina, te escraviza.
E o Evangelho, ele me transporta do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele me chama para viver um outro modelo de vida. Ele me resgata, ele me deixa livre, totalmente livre. Eu sou capaz de não viver mais as cadeias que o pecado, por exemplo, me proporciona. E você percebe que o texto de Paulo ali fala de pecado? E termina falando do pecado? Ele permeia o assunto do pecado o tempo inteiro, porque essa escravidão aqui é a escravidão produzida pela encrenca do pecado. Porque pecado, o problema do pecado não é que Deus fica chateado com a gente entende tudo errado quando a gente fala de pecado, porque a gente fica insistindo em dizer que eu não posso pecar, porque Deus vai ficar triste, porque Deus vai ficar chateado, porque Deus vai me punir se eu pecar, como se pecado fosse uma coisa que Deus não quer que eu faça. E só porque Deus não quer que eu faça, eu não posso fazer. Mas tem um monte de coisa que o mundo diz que a Bíblia diz que é pecado, mas que eu tenho vontade de fazer, e parece bom, e parece que é um exagero dizer que esse troço vai destruir ou que vai fazer alguma coisa ruim. Isso é sedução. É nisso que consiste a sedução. É todo esse contexto de aparências. Aí a gente quando vem para o reino da luz, a gente é liberto desse engano. As escamas dos olhos da gente caem e a gente pode se perceber livre. Você sabe qual é o maior problema do Evangelho quando fala de liberdade? Eu comecei a ver um monte de gente entender liberdade nos conceitos diferentes. Eu estava no meio da igreja no Rio de Janeiro, eu passei alguns meses batendo com eles nesse assunto. Eu vi muitas vezes irmãos dizendo, por exemplo, assim, eu não preciso ficar debaixo de pastor nenhum, não, porque Deus me fez livre. Já ouviu alguém falar assim? Deus me fez livre, eu sou livre. Eu sou livre. Não preciso ter pastor sobre a minha vida, não. O véu já rasgou, é eu e Deus. E esse é um discurso que parece verdade. Mas é mentira. Isso é um uso errado da liberdade. A liberdade dizer, eu não preciso, por exemplo, estar na igreja para servir a Deus. Eu sou livre. Então eu vejo o conceito de liberdade completamente equivocado. Que não é a liberdade que o reino de Deus vem trazer. Tá? E é isso que eu quero arrumar, esse conceito que eu quero arrumar no Evangelho hoje com a gente. Do que, Alexandre, então eu sou livre e do que eu não sou? Por exemplo, eu não sou livre dos irmãos. E eu não sou livre do ponto de vista do outro. Não sou. Eu sou livre do pecado, da lei, do mundo. Meus olhos se abrem. Eu gosto muito do Salmo 91. Salmo 91, eu lembro da garotada quando eu li esse salmo. Quando ele fala assim, somente com os teus olhos olharás. E aí você vai ver a recompensa dos ímpios. Sabe o que quer dizer isso? Você não vai ficar olhando com os olhos da galera. Você não vai ficar no meio da manada. Você não vai ser influenciado por um sistema de mídia. Você não vai ser influenciado por um sistema de influência da construção do pensamento. Você terá olhos para ver. Somente com os teus olhos olharás. E aí você vai ver a manada se arrebentando. Você vai ver a recompensa dos ímpios. Você vai ver o sistema escravizando gente. Esse é o lance da liberdade. É ter olhos para ver. É não pensar como a maioria. É não ser parte da caixinha. É não ser inserido no contexto da sociedade. Mas ter olhos para ver. Então eu sou livre do pecado e do mundo. Quanto aos irmãos e a Cristo, eu sou servo e escravo. Eu não sou livre dos meus irmãos. Eu sou servo dos meus irmãos e eu sou escravo dos meus irmãos. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Contrário. Maneira de usar no celular. Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de
vocês a mesma de Cristo Jesus. O primeiro texto que eu li, esse segundo texto parece falar a contradição do primeiro. Porque ele diz que nós somos chamados a fazer como Cristo fez. Nós somos chamados a ser o que Cristo foi. Porque a ênfase do texto todo que a gente vai ler é esse versículo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou em outra tradução, está aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse que é a chave do texto todo que a gente vai ler. É o tal do tende em vós. Ter em você. Que sentimento é esse? Vamos ver. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Tem uns processos aqui, ó. Primeiro processo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, segundo processo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, terceiro processo. Perdão, processo não, degraus, ele vai descendo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, quarto degrau, continua descendo. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, quinto degrau. E morte de cruz, sexto degrau. Graças a Deus não para aí o texto. E existe um tal do pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu nome. Só que calma. Aí parece que agora ele foi, né? Se eu te disser que não. Se eu te disser que esse último versículo, continuar lendo aí, vai dizer assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos eles se dobrem e toda língua confesse que ele é Senhor. Só que esse Cristo era o inominável. Nossa, já falei isso aqui. Que não tinha nome. Não era assim que ele era? Ele estava com Deus e ele era Deus. João disse isso. Qual era o nome de Deus? Quando Moisés pergunta para ele, lá no deserto, qual é o teu nome? Eu sou. Como é que você vai querer me dar um nome, filho? Se eu digo que você me dá um nome, você me limita. Eu não caibo em um nome. Você não pode me definir. Eu sou. Mas em Filipenses, o inominável ganhou um nome. O unigênito virou primogênito. E Jesus nunca mais voltou a tomar aquela posição que tinha. Ele caiu, e eternizou a sua humilhação por amor a mim e a você. E Paulo disse assim, tende em vós o mesmo sentimento que ele teve. Então, do ponto de vista das coisas espirituais e do mundo, eu tenho poder e autoridade, e é nisso que consiste o Evangelho, de ser livre, e chamar os outros à liberdade, e de dizer que o domínio do mundo, a lei e o pecado já não me dominam. Sim, eu consigo vencer o pecado. Nós temos uma proposta de vida que ajuda a gente a vencer a ira, a vencer a mentira, a vencer o roubo, a vencer o adultério, a vencer a fornicação, a vencer toda e qualquer coisa que destrói a gente como gente, para que a gente consiga ser o que a gente foi chamado para ser, uma construção, uma possibilidade de vida transcendente, uma vida fantástica, que não vive do domínio de nada, que tem seus próprios olhos para ver a vida. Dessas coisas, e nesse conceito, eu sou absolutamente livre, liberto. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, tal qual o escravo, que era colocado nele um furo na orelha, para marcá-lo, e dizer que ele tinha sido feito livre, mas ele escolheu ficar.
Assim o Evangelho nos liberta dessas cadeias todas e nos entrega uns aos outros na condição de servos. E a igreja tem uma hierarquia. A igreja possui uma hierarquia. Só que todo mundo entende a hierarquia de trás para frente. Porque a hierarquia de Deus é que quem quiser ser o maior, faça o quê? Dá cola aí. Seja menor, sirva a todos. Então a hierarquia de Deus é aquela escadinha virada ao inverso. Porque o que é mais próximo de Cristo é o mais quebrantado dos irmãos. É o mais simples. É o que serve. É o menor. Então não me diga que você é livre dos irmãos. Não me diga que você é livre de pastor. Não me diga que você é livre de igreja. Porque dessas coisas você é servo. Você é escravo. Você é livre do mundo, do pecado e da lei. Mas você é servo dos irmãos. E é nisso a grandiosidade da vida da gente. Do desafio enorme, como eu falei semana passada, da água e da toalha, de lavar os pés uns dos outros, de estar assim humilhado na vida uns dos outros e servindo uns aos outros com uma purificação da palavra, na condição de servo, de menor uns aos outros. Deus tem um potencial de vida enorme para a gente. E a gente precisa descobrir e, de repente, começar a contagiar isso, produzindo uma pandemia de vida. Uma pandemia ao inverso. Ao invés de ser uma pandemia de vida, a gente deve ser uma pandemia que sai contagiando todo mundo. Com liberdade. Com a alegria do Senhor, à medida em que a gente se percebe poderoso porque tem liberdade e porque é feito servo. A encrenca da gente é porque servo na cabeça da gente tem uma conotação de gente menos inteligente. Servo na cabeça da gente, porque pensa comigo aqui, numa Constituição, você tem quem é o mais poderoso? Quem é o mais inteligente? Quem tem mais poder? Quem tem mais capacidade? Quem está na frente, é o líder. Foi por isso, como eu falei semana passada, que o pessoal pegou a cabeça com Jesus, botou uma toalhinha e foi lavar pé dos apóstolos. E a proposta de Jesus parecia um contrassenso absurdo. Absurdo. Ridículo. Porque o escravo do lava-pé não era aquele menor escravo, o mais incapaz. E Jesus se colocou nessa condição. Então nós estamos convidando você a duas coisas. Em primeiro lugar, assumir toda a liberdade de Jesus. E quando eu estou falando aqui, pode ser que exista alguma cadeira. Alguma coisa da qual você não é livre. Que talvez só você saiba. Ninguém sabe, mas só você sabe. Achando disso, eu não me sinto livre desse negócio. Nesse assunto, eu não me sinto livre. Porque eu queria ter autoridade para dizer não, e eu não consigo dizer não, porque eu não sou livre. Eu queria ter um outro caminho, um outro rumo na minha vida, mas eu não consigo, então eu não sou livre. Nisso eu não sou livre. E eu quero dizer que o Evangelho tem liberdade para você. Eu quero orar sobre isso hoje. Uma outra coisa que eu quero orar é para o grande chamamento dos servos. Que talvez você não tenha percebido o chamado de Deus para ser escravo dos irmãos. O chamamento de Deus para ser menor do que os outros. Por que a gente está começando uma caminhada de igreja e ao mesmo tempo um instituto? Que na verdade é a expressão maior da igreja. Inicialmente com a creche, mas com todas as coisas que a gente quer começar a organizar. Não que eu ache que a obra da igreja tem a ver, ou seja, a obra social. É muito possível e tem um monte de gente fazendo obra social sem nenhum conceito de evangelho. E distorcido isso. Mas o que eu acho é que quando eu começo a cuidar e servir, eu tenho
uma direção do Evangelho. Eu me reorganizo na minha cabeça. Sair na rua para levar comida para as pessoas. Isso deve ter uns 5 anos, 6 anos talvez. Estava na rua levando comida para as pessoas. Aí encontrei um camarada e eu falei, você quer comida? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu queria oração. Achei curioso ele falar assim, me abaixei perto dele e falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu tenho culpa. E eu não consigo me livrar da minha culpa. E eu olhei para ele e falei, qual é o teu nome? Aí ele me disse assim, Alexandre. Eu falei, então você sou eu. Eu abracei o Alexandre, orei com ele, por mim. Como é incrível esse negócio da gente se achar no outro. O cara de fato se chamava Alexandre mesmo, e ele tinha um problema dele. Mas Deus me levou aquele cara aquela noite para falar comigo. Então eu acredito no poder desse evangelho que me liberta no outro. Desse amor, que só é amor quando eu vejo o outro. Eu me vejo mais perto de Cristo servindo o outro. Umas contas assim, ó, quanto mais soberbo e altivo eu sou, mais parecido com Satanás eu sou. Quanto mais quebrantado e humilde eu sou, mais identificado com Cristo eu sou. Então, eu convido você agora para a gente orar para 2 coisas. Pode ser que, como eu disse, você esteja precisando de libertação. E eu queria orar por isso. Eu queria que você aí não precisa fazer nada. Apenas com seus olhos fechados, dizendo, Senhor, sou eu preciso de libertação. Me ajuda a ser livre. Mas talvez você precise ser servo. Talvez você precise ser escravo dos irmãos. Porque talvez você esteja vivendo achando que o teu dinheiro é teu, que o teu carro é teu, que o teu apartamento é teu, que as suas conquistas são suas, e você nem sabe que Deus te deu essas coisas por causa dos outros. E talvez você deva orar agora e dizer, o Senhor me faz servo dos meus irmãos. Me ensina a ser escravo deles. Me ensina a lavar os pés dos meus irmãos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E pelas pessoas que estão aqui e que estão também acompanhando a gente no culto online. Porque eu acredito que o Senhor reúne pessoas específicas para uma palavra específica, para uma noite específica. E esse encontro aqui, Senhor, é um encontro que cai no teu coração. Então hoje o Senhor trouxe pessoas aqui para as quais talvez o Senhor esteja dizendo que quer uma proposta de vida livre. Talvez alguém tenha vindo aqui hoje para ouvir que o Senhor quer quebrar os grilhões, tirar do império das trevas. Talvez alguém esteja aqui essa noite porque precisa ouvir que você está vivendo numa escravidão e não está vendo. Que você está escravo e não percebe. Que você é tolo, porque você pensa que é livre, mas você tem sido feito escravo. E o Evangelho quer libertar você. Ao mesmo tempo, Senhor, que talvez alguns de nós estejamos aqui por uma tolice inversa, achando que somos livres, mas precisando ser servos. Achando que a gente pode viver sem os nossos irmãos. Que a gente pode fazer o que quiser da vida, do nosso dinheiro, do nosso carro, enquanto o Senhor quer nos chamar a dar todas as coisas por causa dos nossos irmãos. O Senhor nos ensina a sermos livres do que precisamos ser e escravos do que precisamos ser. A ter a orelha furada, a sermos servos livres. Amém. O Senhor nos abençoe enormemente.